Irmãos, vamos agora ouvir a palavra de Deus no livro de Números, de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do capítulo todo. Deuteronômio, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e o destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Aserá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, Ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem: como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e a toda a terra do Egito. Lembrem-se de grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com seus próprios olhos. E lembrem-se dos sinais e maravilhas, da mão forte e do braço poderoso, com os quais Ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar aos poucos os povos
que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês, e é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão, até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações do fogo, e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Amém. Eu quero pedir que a nossa irmã Raquel esteja elevando nossas orações, agradecendo pela palavra do Senhor e pedindo a condução do Espírito Santo em nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Deus, da tua palavra escolhida, ó Deus. Pedimos ao Senhor a orientação do Espírito, ó Deus, para que o pastor possa passar para nós a tua palavra, ó Deus, e que o Senhor venha nos dar entendimento desta palavra, ó Deus, e que nós possamos guardar em nossos corações, ó Deus. Que o Senhor fala o coração de cada um que está aqui nesta noite, ó Deus, através da tua palavra, viva e eficaz nas nossas vidas. Senhor, liberta o teu povo, ó Deus, com a tua palavra. Sustenta o teu povo, ó Deus, com a tua palavra. Esteja nos edificando com a tua palavra nesta noite, ó Deus. Nós te adoramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no livro de Números, capítulo 23, no verso 9, o ganancioso profeta Balaão se refere da seguinte forma a Israel, e diz assim: vejam um povo que vive só, separado das outras nações. Irmãos, desde o chamado de Abraão até Êxodo, que é a saída do povo do Deus do Egito, o povo de Deus do Egito, se esperava que o povo de Israel fosse um povo separado, não por ser melhor do que outras nações, mas por ser diferente. Durante a história, enquanto Israel se manteve separado, obedecendo às leis de Deus e procurando agradar o Senhor, Israel sempre foi bem sucedido em tudo que fazia. Porém, quando Israel a se relacionar com as nações pagãs, aceitando suas práticas e adorando seus ídolos, Israel então sofre derrotas e fracassos. E como eu já havia falado, essa mensagem de hoje ela é uma continuação da mensagem de domingo passado, em Números 6, que teve como tema guardando os mandamentos para viver bem na terra prometida. Mas hoje eu vou continuar essa mensagem usando um subtema. O tema da nossa mensagem de hoje é santificação em um mundo corrompido. Santificação em um mundo corrompido. Domingo passado eu falei que nesses dois capítulos, 6 e 7 de Deuteronômio, Moisés apresenta 4 motivações. Já vimos 2: amor pelo Senhor e gratidão ao Senhor. Hoje veremos mais 2 motivações para que esse povo seja um povo que viva em santidade. Primeira motivação é separados para o Senhor, e nós vemos isso do versículo 1 até o versículo 16 do texto que nós lemos. E nos versículos de 1 a 6 nós podemos ver que separação não quer dizer isolamento. Separação aqui significa segurança, pois se os cristãos se isolassem,
Como é que poderiam ser sal da terra? Como é que poderiam ser luz do mundo? Como é que poderiam falar do Senhor aos pecadores? Os cristãos, eles podem viver separados do pecado, consagrados ao Senhor e ainda assim estar envolvidos nos desafios e nas atividades normais da nossa vida, do nosso dia a dia. Lembre que Abraão, ele era aliado de alguns vizinhos em Canaã, e juntos eles derrotaram invasores e salvaram o povo de Sodoma e Gomorra. No entanto, em nenhum momento Abraão, ainda que sendo aliados, ele viveu e adorou como seus vizinhos. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele era amigo de publicanos e pecadores, e no entanto ele se manteve santo e inculpável, sem manchas do pecado, separado dos pecadores. É isso que nos ensina Hebreus capítulo 7, verso 26. Jesus, ele tinha contato com o mundo real. Jesus, ele tinha contato com as pessoas do mundo, mas nunca se deixou ser contaminado por nenhum tipo de relacionamento. Por isso, precisamos entender que a verdadeira separação bíblica é o contato sem contaminação. A verdadeira separação bíblica é o contato sem contaminação. Nós somos separados e devemos ser diferentes do mundo, mas nós não devemos ser esquisitos. Quando você é diferente, você atrai as pessoas, e junto vem a oportunidade de nós anunciarmos as boas novas da salvação em Cristo. Mas quando nós somos, ou quando nós parecemos pessoas esquisitas, estranhas, como se fôssemos ETs, as pessoas se afastam. E com isso, vão-se, com esse afastamento, as oportunidades de testemunhar Cristo e o que Ele fez em nossas vidas. Deus prometeu expulsar as nações pagãs e entregá-las nas mãos do exército israelita. Com a ajuda do Senhor, Israel derrotaria essas nações, as destruiria, juntamente com todas as coisas que eram ligadas às suas religiões. Israel deveria manter-se separado de todas as nações pagãs e de suas práticas imorais e religiosas. Isso porque o Senhor ele não permitia, nada que fosse impuro no meio da sua nação. Por isso o Senhor não permitiria casamentos mistos, ou seja, crente casar com descrente. Não permitiria tratados políticos entre a sua nação com nações pagãs, e nem também qualquer tipo de tolerância ou interesse pelas religiões pagãs da terra. E qual era o motivo de tão grande exigência do Senhor? Por que tão grande cuidado do Senhor em todos os detalhes? E o motivo era muito claro: qualquer relação com os cananeus que eram ímpios poderia levar Israel a fazer alianças, e essas alianças enfraqueceriam o relacionamento com o Senhor, e como consequência, Israel atrairia para si a disciplina de Deus. Israel é povo escolhido de Deus, é de propriedade exclusiva. A sua separação é necessária para que houvesse saúde espiritual do povo. Nós também somos o povo escolhido de Deus, de propriedade exclusiva, e nossas alianças impuras também enfraquecem nosso relacionamento com Deus. Como exemplo do tipo de cuidado que Israel deveria ter, o mesmo Deus que concedeu ao povo os espólios da guerra, ou seja, aquilo que eles tiravam de riquezas dos povos que eles venciam nas guerras, Deus autorizou que eles tomassem posse. No verso 25, Deus adverte que não desejassem e nem tirassem os metais preciosos, ouro e prata, que cobriam os ídolos cananeus. Mas preste atenção: se tudo tinha que ser destruído,
Nós vimos que Deus mandou destruir tudo, não deixar nada. Não é esse o texto que nós lemos? Mas se tudo tem que ser destruído, por que não se aproveitar e ficar com o ouro e com a prata? O entendimento é muito claro, irmãos. Uma vez que a prática da idolatria ela é pecado, levar o ouro e a prata vindo de ídolos para o acampamento de Israel faria com que o acampamento fosse contaminado e abriria uma porta para o ataque de Satanás. E entendamos que nem o ouro nem a prata em si eram malignos. Não havia malignidade no metal, no ouro nem na prata. Mas como esses metais preciosos estavam associados a ídolos e muitas vezes a demônios, os metais preciosos assumiam um outro significado e assim tornavam-se metais impuros e tornavam-se metais instrumentos para o diabo. Qualquer um que usasse aqueles metais, mesmo que fosse para fazer algo belo, algo útil, estaria usando uma coisa associada ao mal. Como é que nós podemos pensar nisso hoje? Como é que eu posso exemplificar isso hoje para nós? Por exemplo, qualquer tipo de riqueza ganha de forma ilícita, por meio de roubo, ou de tráfico, ou de corrupção, ou de sonegação, ainda que seja para fazer algo bom, está ligada ao que é impuro, ao que é ilícito, ao que é ilegal, e se torna porta para o diabo escravizar o ladrão. O seu dízimo e as suas ofertas trazidas à casa do Senhor não podem ser oriundos de falcatruas, de roubo, de corrupção, pois irão contaminar a santa igreja do Senhor. E não adianta, irmãos, orar em cima, consagrar a Deus, porque Deus não se agrada do que é impuro. Deus não se agrada do que se origina no pecado, na impureza, no que é ilícito. Ainda que muitas igrejas não se importem com isso e recebam, isso tem origem impura, suja, manchada pelo pecado. A riqueza que entra pela porta da sua casa deve ser bênção para você e para a sua família, fruto de um trabalho honesto, de um trabalho justo, e não impuro e corrompido para se tornar maldição na sua casa. E tal como foi exigido para o antigo Israel se separar do que é impuro, separar do que é imoral, do que é corrompido, do que é maligno, nós também, sendo nós povo separado para Deus, um Deus que é santo, nós também temos que nos separar do que é impuro, do que é imoral, do que é corrompido, do que é maligno, pois assim nós agradaremos a Deus. Sendo assim, podemos entender que a separação significa bênção. É isso que diz do verso 7 até o verso 16. A separação significa bênção. Quando Deus separou Abraão e Sara, Deus usou da sua graça soberana. Lembra que Abraão, ele veio da terra de Ur dos Caldeus, e ele também, ele era adorador de deuses pagãos, mas Deus, com a sua glória, apareceu para eles e separou-os. Eles não tinham filhos, mas receberam uma promessa de Deus. Qual era a promessa? De que a sua descendência seria mais numerosa do que a areia do mar e do que as estrelas do céu. E mais tarde, então, eles tiveram Isaac, que teve 2 filhos, Esaú e Jacó, sendo que desses 2 filhos vieram as 12 tribos de Israel. Irmãos, quando a família de Jacó se reuniu no Egito, eles eram 70 pessoas. E quando eles foram libertos do Egito, eles já eram uma grande nação. A palavra de Deus diz que eles eram 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso aconteceu porque Deus os amava e cumpriu as promessas que ele havia feito aos seus antepassados. Fazendo uma comparação entre Israel e a igreja,
Efésios capítulo 1, verso 4 nos diz que todos aqueles que nasceram de novo por meio da fé em Jesus Cristo são escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo. E tal salvação chegou até nós, não porque nós tivéssemos feito algo justo, mas tão somente por causa da misericórdia de Deus. Assim como Israel, a igreja de hoje é o povo escolhido de Deus, sua propriedade exclusiva, é um reino de sacerdotes, uma nação santa. E como Israel, nós somos chamados para ser luz, luz em um mundo que está perdido nas trevas, está entregue às trevas. O texto lá em Novo Testamento, que fala sobre separação, o texto principal, está lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 1. Eu quero ler para os irmãos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, até... Vamos ler junto, eu vou ler para os irmãos. A palavra de Deus diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, afastem-se, separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Amém. Irmãos, nesse texto, Paulo aqui chama a atenção que na separação bíblica há elementos de afirmação e de negação. E como negação, nós não temos nada em comum com o mundo. Um mundo que Paulo descreve como um mundo que é cheio de maldade, trevas e idolatria. Pois em Cristo nós somos feitos justiça, luz e templo de Deus. Separação significa viver de acordo com aquilo que somos em Cristo. Se nos separamos do pecado, Deus nos tratará como filhos obedientes. Ele terá comunhão conosco e nos abençoará. Por isso, como nós lemos, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito. Essa é a parte de negação das coisas do mundo. Nós temos que nos purificar. E quando nós negamos, quando nós rejeitamos as coisas do mundo, aquilo que é maligno, aquilo que é impuro, aquilo que é ilícito, nós estamos nos purificando. Mas o texto diz: mas tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Essa é a parte de afirmação da nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos santos. E como Deus santo, e como Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Então, quando nós nos purificamos, quando nós rejeitamos aquilo que contamina o corpo ou que contamina o espírito, nós nos tornamos cada vez mais tementes a Deus, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essas duas coisas andam juntas na vida do crente, na vida do cristão. Nós não devemos nos isolar do mundo. A palavra diz que nós devemos nos isolar do que é pecado, do maligno, do impuro, das coisas do mundo. E por que nós não devemos nos isolar do mundo? Porque o mundo precisa do nosso testemunho, o mundo precisa do nosso serviço. Devemos cooperar com pessoas diferentes e por diferentes motivos, mas nós devemos ter cuidado para não comprometer o nosso
Precisamos sim estar envolvidos, ajudar, cooperar, mas não podemos manchar o nosso testemunho em Cristo. Nós fazemos algumas coisas para o bem da humanidade, outras porque somos cidadãos, ou porque trabalhamos, mas nós devemos realizar todas as nossas atividades para a glória de Deus. Esse é o objetivo maior, a glória de Deus. Então, a primeira motivação que nós vimos hoje, separados para o Senhor. A segunda motivação, promessas do Senhor, do verso 17 até o verso 26. O primeiro motivo que Moisés citou para a obediência de Israel, nós vimos domingo passado, do verso 1 até o verso 9 do capítulo 6, é o amor pelo Senhor. E João, capítulo 14, verso 15, diz o seguinte: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. O segundo motivo que Moisés também nos ensina, do verso 10 até o verso 25 do capítulo 6, é a gratidão. Pois quando nós demonstramos gratidão, é uma das formas de nós declararmos o nosso amor. Gratidão é uma das formas de declarar amor. E nós não devemos jamais nos esquecer do que o Senhor fez e tem feito por nós. E o terceiro motivo, nós acabamos de ouvir, é a separação do pecado e a consagração da nossa vida ao Senhor. Pois nós devemos desejar viver de acordo com tudo que Deus nos chamou para ser. Esse é o nosso objetivo. E Ele nos chamou para ser uma nação santa, um povo escolhido, um povo para a glória do seu nome. E não poderemos cumprir nenhum desses chamados tão nobres, se nós não rejeitarmos o que é impuro e nos apegarmos ao Senhor. Ele nos chamou para ser uma nação santa, um povo escolhido, um povo para a glória do seu nome. E não poderemos cumprir nenhum desses chamados tão nobres, se não rejeitarmos o que é impuro e nos apegarmos ao Senhor. No entanto, queridos, essas três motivações, amor pelo Senhor, gratidão pelo Senhor e sermos separados e consagrados ao Senhor, dependem da nossa fé nas promessas de Deus. Pois lá em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Israel não estava agindo com fé cega. Israel conhecia as promessas da aliança de Deus, e essas promessas deveriam servir para encorajá-los. E além disso também Israel tinha uma longa experiência do cuidado de Deus, e isso lhe dava segurança. Irmãos, o povo de Deus não vive de explicações. O povo de Deus vive pelas promessas do nosso Deus. A geração mais velha de Israel, ele não creu que era possível a vitória sobre Canaã. Por isso é que aquela vez se rebelou, e ao se rebelar, morreu no deserto. Mas a nova geração não tinha por que não crer nas promessas de Deus. Depois de tudo que o Senhor tinha feito para o seu povo, não teria motivos para não crer nas promessas de Deus, como nós também hoje não temos motivos para não crer nas promessas de Deus. Deus foi fiel no passado, Deus é fiel no presente, e Deus é fiel no futuro. Deus foi fiel no passado, nos lembra os versos 17 e 19. E como é que o texto nos lembra? O Senhor Deus, Ele derrotou o faraó, humilhou os deuses e as deusas do Egito. O Senhor também ajudou Israel a derrotar os seus inimigos. Desde que Israel havia chegado à região do Jordão, nenhuma nação havia resistido ao poder de Israel, ao poder do povo de Deus. Nenhuma nação tinha resistido ao poder de Deus, pois Israel confiava no Senhor. E o mesmo Deus que deu vitória no Egito e diante das outras nações, também poderia dar vitória para Israel na terra de Canaã. Essa confiança
deveria estar em quê? Por que Israel devia confiar nessas promessas? A confiança de Israel deveria estar em que Deus iria adiante de Israel. Versos 20 e 21. O texto diz que o terror do Senhor foi adiante de Israel, enchendo de medo o coração dos cananitas. No livro de Êxodo, capítulo 15, versos 15 e 16, diz assim: aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã, espanto e terror caem sobre eles. Irmãos, a notícia da derrota do Egito, da separação das águas do Mar Vermelho e da vitória sobre as nações a leste do Jordão paralisou os mais fortes de Canaã. Deus vai adiante do seu povo, abre caminho para a vitória e faz tudo o que for necessário para que seus propósitos sejam cumpridos. Deus vai adiante do seu povo, abre caminho para a vitória e faz tudo o que for necessário para cumprir seus propósitos. A certeza que Deus estava com o seu povo ao invadir a terra, como diz no verso 21, não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus está entre vocês, e é Deus grande e temível. Essa certeza deveria ter servido de estímulo para os israelitas serem corajosos e serem obedientes. 40 anos antes, quando a geração mais velha se rebelou lá em Cádiz Barneia, Caleb e Josué usaram a promessa da esperança do Senhor como argumento em favor da coragem e obediência. Números 14, verso 9 diz assim: não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Irmãos, isso deveria trazer segurança, e essa segurança maravilhosa, ela também é dada para nós, igreja de hoje. Lá em Mateus capítulo 18, verso 20, diz assim: e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até os fins dos tempos. E lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. E quando, irmãos, nós lemos Mateus 18, 20, quando diz assim: estou sempre com vocês até o fim dos tempos, isso não é apenas uma promessa maravilhosa, isso é uma realidade. É uma realidade. Pois tenha certeza, irmãos, que o Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Ele está. Ele não esteve nem estará. Ele está entre nós. Ele é a nossa fortaleza. Ele não foi nem será. Ele é a nossa fortaleza. Por isso, essa mesma certeza nós, povo de Deus, devemos ter. Deus está conosco, não para invadirmos terras, mas para vencermos e nos proteger dos nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Agora, Deus, ele agia da forma dele, no tempo dele. Deus tinha um momento certo para cada etapa da conquista do povo de Israel. É isso que nós vemos no verso 22 e 23. Então, obedecer ao Senhor significa fazer a coisa certa, da maneira certa, no tempo certo e pelo motivo certo. E qual o motivo certo? A glória de Deus. Não sejais como o cavalo ou a mula. O salmista Davi advertiu lá no Salmo 32. E por que ele
falar isso? Porque se colocar um cavalo e uma mula junto, a tendência é o cavalo se precipitar e ir logo embora. A mula, ela vai ficar ali empacada, ela fica para trás. Ou seja, quer que isso quer nos ensinar que nós não podemos ser precipitados como cavalos e não podemos ser empacados como mulas. Deus tem um tempo para todas as coisas. E durante seu ministério aqui na terra, Jesus seguiu uma agenda divina. Por isso, feliz é o cristão que pode dizer com sinceridade: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ao avançar passo a passo, tomando para dentro de Canaã, alcançando uma vitória de cada vez, os israelitas aprenderiam a confiar mais no Senhor. E de acordo com o livro de Josué, Israel levou 7 anos para conquistar Canaã. Por isso, Deus esperava que Israel lhe obedecesse. É o que nós vemos do verso 23 até o verso 26. Deus esperava que Israel lhe obedecesse. As pessoas podem falar sobre fé, analisar, procurar uma explicação, mas enquanto eles não façam o que Deus ordena, não tem como entender o que é fé. O povo de Israel devia obedecer às ordens claras de Deus para eliminar as nações pagãs e sua religião. Tudo que ali estava nas terras que eles conquistavam devia ser consagrado ao Senhor, e ninguém tinha o direito de pegar nada para si. E o que era abominável devia ser completamente separado para destruição, para que não se transformasse em armadilhas para o povo. Qualquer um que roubasse qualquer coisa e levasse para casa também seria separado e seria também destruído. Foi justamente o que aconteceu com Acã, como diz lá em Josué capítulos 6 e 7. Sendo assim, irmãos, não bastava que os israelitas apenas obedecessem ao Senhor, não apenas obedecessem o mandamento de destruir o que Deus havia condenado, mas eles deviam obedecer ao Senhor de todo o coração. A ordem aqui que Deus dava era para que detestassem e abominassem todas as coisas indignas encontradas em Canaã. E sem dúvida nenhuma, Acã, ele ajudou a destruir várias coisas abomináveis quando Israel conquistou Jericó. Mas Acã cometeu um erro. Acã decidiu por si próprio que parte da prata, parte do ouro e parte das vestes não era abominável, e ele então pegou para si. Acã preferiu ficar com os tesouros da guerra do que desfrutar as bênçãos de obedecer a palavra de Deus. E isso lhe custou muito caro. Vocês lembram o que aconteceu com Acã, né? Acã, sua mulher, seus filhos, sua tenda, tudo que ele tinha e seus animais foram queimados. Nossa, que maldade, queimado todo mundo. A ideia aqui é para dissipar o mal. Aquela frase, cortar o mal pela raiz, não deixar nada, para que pudesse multiplicar ali no meio do povo. A pergunta é: o que temos preferido? As riquezas deste mundo ou as bênçãos de Deus? Irmãos, para crescer na graça, nós temos que aprender a amar e apreciar aquilo que agrada a Deus. Precisamos desprezar e rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus. Não se trata de uma simples decisão de obedecer a Deus, mas nós precisamos pedir ao Senhor que Ele crie em nós um coração que se alegre em obedecer. Precisamos pedir ao Senhor que crie em nós um coração que se alegre em obedecer. Não obedecer por obrigação, não obedecer com medo das consequências do pecado, não obedecer com medo de ir para o inferno, mas obedecer por amor ao Senhor. Esse tem que ser o alvo do nosso amor.
para a nossa obediência. Obedecer porque nós amamos ao Senhor. Vocês sabiam que é possível fazer a vontade de Deus para que os outros sejam abençoados, mas nós não? Vocês sabem que isso pode acontecer? Eu vou dar para vocês dois exemplos. Primeiro, dois profetas. Primeiro, Moisés. Na sua arrogância, Moisés bateu 2 vezes na rocha e Deus fez jorrar água. Porém, Moisés não teve o privilégio de entrar na terra prometida. Quando nós vamos lá em Números capítulo 20, versos 7 a 12, lá nós vamos ver que Deus mandava Moisés falar com a rocha, e Moisés bateu 2 vezes na rocha, e isso fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Mas aquilo que ele fez abençoou todo mundo bebeu água, mas ele não foi abençoado. Ou Jonas, Deus mandou que ele fosse pregar os ninivitas, ele foi, mas ele foi contrariado, que causou nele amargura. Os ninivitas foram abençoados, mas ele não. Isso nos leva de volta à primeira motivação. Nós devemos fazer tudo por amor ao Senhor. Queridos, o amor, ele torna a obediência uma bênção e não um fardo pesado. Mas quando nós queremos fazer sem amor, o fardo fica pesado. Quando Deus diz que Ele não nos dá a carga que nós podemos carregar, é porque a ideia é que nós façamos com amor, por isso nós poderemos carregar as nossas cargas. Obedecer é uma carga muito grande para nós, mas quando nós fazemos com amor, essa carga se torna leve. De forma prática, de que forma nós podemos ver isso praticamente, esse capítulo 7 de Deuteronômio. É bom, irmãos, que de vez em quando o povo de Deus pare e se pergunte: qual tem sido a nossa motivação por trás daquilo que fazemos para agradar a Deus? Qual tem sido a minha, a tua motivação naquilo que você faz para agradar a Deus? Será que a tua motivação é agradar a si mesmo, a nós mesmos? Ou a tua motivação é agradar os outros? Ou a tua motivação é impressionar o mundo, para que as pessoas te olhem: olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus. Muitos estão preocupados como é que o homem nos olha, esquecem de considerar como é que Deus nos olha. Devemos parar para analisar se nós estamos fazendo a vontade de Deus só por interesse em suas bênçãos, ou nós estamos fazendo a vontade de Deus de todo o coração porque nós amamos realmente o Senhor. Obedecer a Deus só para evitar o castigo e receber bênção é uma filosofia egoísta. Eu posso dizer que é algo satânico. Mas se nós obedecemos a Deus por amor, isso agrada o coração do Senhor, e Ele nos dará o que há de melhor, e o fará isso para a glória dEle. Por isso, irmão, nós devemos lembrar que assim como Israel lá do Antigo Testamento, a igreja de hoje também deve avançar pela fé, conquistar o inimigo e tomar posse de novos territórios para o Senhor. Porém, ao contrário de Israel, nós usamos armas espirituais, nós não usamos espadas nem lanças, porque é pela fé que nós superamos as muralhas de Satanás, é pela fé que nós superamos as muralhas que Satanás coloca na mente dos pecadores. Irmãos, a igreja dos apóstolos não tinha templos, não tinham grandes montantes de dinheiros, não tinham diplomados em teologia, não tinham influência política, mas dependiam da palavra de Deus e da oração, e Deus lhe deu grande vitória. A pergunta é: será que esse mesmo Deus Todo-Poderoso não pode fazer o mesmo por sua igreja hoje? Será que esse Deus Todo-Poderoso
nos dias de hoje, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o diabo. Portanto, nós podemos lutar já de posse em Cristo, em vez de buscar apenas mais uma vitória. Romanos capítulo 8, verso 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor nos abençoe e nos capacite a ter uma vida de santidade em um mundo corrompido. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.